Ele viveu de uma forma excelente e morreu de uma forma exemplar. Ele foi apedrejado por uma multidão ensandecida e morreu de joelhos na presença do Senhor Jesus, que estava de pé e com o céu aberto para o receber. E eu separei 10 lições sobre este homem de Deus que era cheio de fé e de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Leia a passagem sobre Estevão em Atos capítulo 6, capítulo 7, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, vamos mergulhar na palavra. Primeira lição: olhe para a pedra e não para as pedradas. Irmãos, haviam várias pedras na terra e Estevão podia olhar para cada uma delas e chorar, lamentar, murmurar, desistir, desanimar, mas ele olhou para o céu e viu uma rocha. Embaixo tinha pedra, em cima tinha rocha, uma rocha eterna, inabalável, e a rocha, Jesus, estava de pé. Você também tem a mesma opção que ele. Ou você olha para as pedradas, ou você olha para a rocha, que é Cristo Jesus. Olhar para a rocha é firmar a nossa casa espiritual em cima dela. E aí a Bíblia diz que pode vir prova de todos os lados. Prova, chuva caindo de cima, vento dando contra ela, rios correndo ao derredor da casa, mas ela continua inabalável. Sabe por quê? Porque tem uma estrutura. E a minha oração para a tua vida nessa hora é para que você olhe para a rocha, para não perder o foco. Olhe para Cristo. Segunda lição: se for para cair, caia de joelhos. O versículo 60, irmão, do capítulo 7, diz que Estevão caiu de joelhos e bradou. Graças a Deus que Estevão não caiu no pecado. Estevão caiu de joelhos. Graças a Deus que ele não caiu no desânimo. Ele caiu de joelhos. É melhor cair de joelhos do que cair no pecado. Quem não cai de joelhos no chão na presença de Deus acaba caindo no pecado. Quem não cai de joelhos no chão acaba se rendendo a provações da vida. Se for para se render, se renda aos pés do Senhor Jesus. Não se renda para o mundo, não se renda para o pecado, para as circunstâncias difíceis. Não se renda aos pés de Jesus. Quem pensou que você ia cair nessa prova? Quem pensou que você ia dobrar o joelho perante o manjar do rei, se deleitar no pecado do mundo, vão se surpreender, porque ao invés disso, você vai cair, mas cair de joelhos. Ao invés disso, seus joelhos tocarão na terra e o céu se abrirá no local onde você estiver. Terceira lição: Cristo está de pé para mostrar como a fé de Estevão deve estar de pé. Irmãos, no versículo 56, Estevão disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, Cristo está de pé naquele momento, justamente para mostrar para Estevão qual é a postura que ele deveria continuar na terra. Sabe qual era? De pé. É Jesus falando: fica de pé. Não se dobre, fica de pé. Assim como Jesus estava de pé, Estevão deveria estar de pé, firme na presença do Senhor. E eu aprendo que é olhando para Jesus que a gente descobre qual é a postura que Ele quer de nós. Olha que maravilha! Jesus é o nosso maior exemplo. Extraia de Jesus todo o exemplo que você precisa quando o assunto for fé, quando o assunto for vencer as afrontas, tempestade, o pecado, as circunstâncias difíceis. Em nome de Jesus, olhe para Jesus e se espelhe nele.
Eu não acredito que você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal. Você que já é inscrito e ainda não compartilhou, ei, seja canal de bênção na vida de alguém nesse momento. E se inscrevendo, você está sendo também canal de bênção para a sua própria vida. Acompanhe aí o conteúdo do canal e se inscreva para a glória de Deus. Quarta lição: o céu é o nosso modelo. Irmãos, quando Estevão olhou para o céu, ele se espelhou em Jesus para continuar firme diante dos seus opositores. Infelizmente, as pessoas não estão querendo obedecer a Deus olhando para o céu, mas estão olhando para a terra. A terra não é parâmetro de comparação para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Ela não é espelho, não é parâmetro de comparação, irmãos, para o nosso crescimento. Continua sendo o céu, aquilo que diz a palavra para nos guiar nessa terra. Olhe para Jesus e baseie o seu comportamento no comportamento que Jesus apresentou enquanto viveu aqui. E no final disso, um dia você vai estar aonde Jesus está, sabe aonde? Ao lado de Deus. Isso é que dá olhar para o céu como parâmetro para o nosso crescimento. A palavra, Jesus, são os parâmetros do céu. O nosso modelo é o céu. Por isso que Estevão está olhando para o céu. Quinta lição: quem está cheio do Espírito Santo também está cheio de fé, sabia? E também está cheio da palavra. Vou te mostrar agora na Bíblia. No versículo, irmãos, de número 55 do capítulo 7, diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo e ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita do Pai. Esta, irmãos, era uma realidade na vida de Estevão. Estevão era cheio de fé e cheio da palavra, proveniente, sabe da onde? Da presença do Espírito Santo que estava na vida dele. Só para os irmãos terem uma ideia, uma noção, Estevão era tão cheio de fé que a Bíblia diz em Atos 6:8 as seguintes palavras: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ele também, irmãos, era cheio da palavra de Deus, porque no capítulo 7 ele cita de cós salteado a história bíblica, começando de Abraão, passa pelos patriarcas, passa por José, Moisés, o povo no deserto, Josué, Davi, até chegar em Jesus. O homem era cheio da palavra. Que homem cheio, irmãos, do Espírito Santo. É por isso que devemos buscar ter intimidade com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, nos proporciona uma vida cheia de fé, uma vida cheia da palavra do Senhor em nossos corações, em nossa vida. Então, nutra a sua comunhão. O segredo é esse aqui, nutrir nossa comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Ele é o agente de Deus para esse tempo difícil em que nós, como igreja, estamos enfrentando. Ninguém ficará de pé sem o Espírito Santo. Amém? Sexta lição: o brilho do testemunho chega antes das palavras. Irmãos, em Atos dos Apóstolos 6,15 diz assim: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia rosto de anjo, porque brilhava, irmãos. E é interessante notar que Estevão só vai começar a pregar a palavra de Deus a partir do capítulo 7. Lá no capítulo 6 que a gente leu, ele não tinha começado a sua pregação ainda não, mas o seu rosto já brilhava. E eu aprendo que antes das nossas palavras, o nosso rosto, o nosso testemunho tem que brilhar, tem que ser brilho do Espírito Santo na nossa vida. Amém? As pessoas precisam testemunhar que nós somos de Deus, para que não haja nenhuma repulsa contrária
das pessoas pela palavra de Deus por causa dos nossos maus testemunhos. Amém? Que nossas palavras sejam reflexo do brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E em um outro detalhe importante é que as pessoas viram. Não foi Estevão que falou. Alguém olhou e falou, o rosto dele brilha. Tem algo diferente nesse homem. 7ª lição, rejeitado na terra, mas recebido no céu. Irmãos, uma outra lição que eu aprendo com o fato de Jesus estar de pé é que ninguém abraça alguém sentado. Geralmente a gente se abraça em pé. Geralmente a gente fica nessa posição de pé para recepcionar alguém. E Jesus de pé era justamente a posição que apontava para uma recepção que Estevão estaria recebendo naquele exato momento. Olha que coisa linda. É melhor ser rejeitado na terra e recebido no céu do que ser recebido na terra, mas rejeitado no céu. Infelizmente, irmãos, estamos vendo vários cantores gospels e vários nomes da mídia evangélica preferindo ser abraçado na terra por ficar ao lado de ideologias satânicas do que ser abraçado no céu por Jesus. Não se venda. Não deixe nada nessa terra te abraçar. Amém? 8ª lição, receba a fé de um mártir. Mártir, irmão, vem da palavra martirion, que significa aquele que está disposto até morrer para defender o fato testemunhado. E esse foi o caso de Estevão, irmãos. E outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles preferiram, estavam dispostos a morrer para defender o fato testemunhado. E o fato testemunhado aqui no caso de Estevão é que ele era uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo. Amém? Ele testemunhava que Jesus era o Messias. E para defender esse fato de que Jesus era o Messias, ele estava disposto até mesmo a morrer para defender que era uma testemunha fiel do Deus verdadeiro encarnado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aí fica a lição. Quem tem a fé de mártir não abandona Jesus por nada. Receba então a fé de um mártir para você acompanhar Jesus até o final. 9ª lição, o sucesso da pregação não depende de nós. Olha que curiosidade interessante. Em Atos 2, Pedro prega a palavra e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Já Estevão fez uma bela ministração de Abraão até Jesus e ninguém se converteu. E eu aprendo, irmãos, que os apóstolos, os pioneiros do evangelho, não estavam preocupados se haveria conversões ou não. Eles estavam preocupados em pregar a palavra e não com o resultado da teologia dos resultados, né? Eles não se preocupavam com isso. O negócio deles era alertar o povo e pregar a verdadeira palavra. Nós também precisamos nos preocupar mais em pregar a palavra e deixar os resultados, os efeitos da palavra nas mãos de Deus. Quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós, irmãos, somos canais pelos quais Deus usa para a palavra chegar até os ouvidos, mas quem fala aos corações não somos nós, é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:4. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se o Espírito Santo não lhe tocar. Amém? 10ª lição, use as pedras para edificar um altar de adoração ao nosso Deus. Enquanto, irmãos, as pedras eram arremessadas, Estevão preparava um altar espiritual com Deus. E ele era a própria oferta daquele altar.
Ele era o próprio sacrifício. Então, aproveite essas pedras aí, amém, das dificuldades, para subir degraus, para fazer altar de adoração a Deus, amém? Pega essas pedras que estão te atingindo, como a pedra do desânimo, a pedra da afronta, a pedra da porta fechada, da oposição, das tempestades, para edificar altar de adoração a Deus, amém? E você é a própria oferta. Aprenda a adorar a Deus. Isso é aprender a adorar a Deus em meio às pedradas. Isso é aprender a adorar a Deus em meio às circunstâncias dificílimas. O verdadeiro adorador é reconhecido na luta e não na bonança. E Deus procura o verdadeiro adorador, que ele te encontre no meio dessa situação de pedradas que você está vivenciando. Você foi edificado por essa palavra? Então, glória a Deus. Glória a Deus por tudo, sabe por quê? Porque tudo é feito para a glória de Deus. Um forte abraço para todos que em vez em quando comentam, que sempre comentam, ou que esporadicamente comentam. O importante é você absorver essa palavra. Se você vai comentar, se vai curtir, isso é importante, mas não é tão importante como edificar a sua vida pela palavra. Muito obrigado pela tua presença. E aí, o que você achou dessas mensagens de hoje? Estevão é um exemplo a ser seguido. Deus te abençoe.